A Polícia Federal foi acionada e prendeu um homem por conta de mais uma ameaça ao Lula. A situação ela tá saindo completamente do controle, porque praticamente a cada 2 semanas nós temos uma situação de alguém fazendo postagens e ameaçando tirar a vida do Lula. Esse ano, salvo me engano, nós já tivemos três. Três! E temos que lembrar o que aconteceu em novembro do ano passado com o patriotário lá de Santa Catarina, da região sul, que foi até o STF e se explodiu. Tirou a sua própria vida, depois a esposa acabou falecendo. A Polícia Federal não pode ter trégua, ou não pode dar trégua para esse tipo de pessoa. Por isso que é muito importante a condenação de Bolsonaro pelo fomento ao 8 de janeiro, por outras coisas mais e sem anistia. Porque os bolsonaristas continuam fomentando esse tipo de situação. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos conspirando e levantando teorias da conspiração de interferência americana na campanha presidencial de 2022. Isso tudo cria uma sensação de invalidade no resultado de 2022 que provoca nessas pessoas já muito perturbadas um senso de dever. Nós precisamos corrigir o erro que aconteceu, a injustiça que aconteceu. E isso coloca, por óbvio, o país todo em uma situação muito perigosa. Na sua opinião, o que você acha dessas ameaças ao Lula? Você acha que de fato alguma delas pode se concretizar? Na minha opinião, sim. Bolsonaro, Eduardo e os bolsonaristas da política são responsáveis por essa situação? Vocês acham que esse tipo de situação vai um dia terminar? Gostou que a Polícia Federal prendeu esse homem? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O caso dessa nova ameaça aconteceu em Belém do Pará. E é mais uma ameaça do Lula ao Lula em 2025. Esse homem fez postagens nas redes sociais dizendo que ele iria livrar o Brasil do Lula. E ele seria preso, por óbvio, né? Mas seria preso feliz, ficaria contente em ser preso caso ele livrasse o Brasil do Lula. A Polícia Federal foi acionada e acabou detendo o homem, ele está sendo investigado e está com uma tornozeleira eletrônica. Só que é muito fácil, na situação atual, alguém no meio da multidão ir tirar a vida do Lula. Nós vimos no Japão, o Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, perdeu a sua vida. Ele estava na rua, participando de um ato, veio um homem com uma arma de produção caseira e tirou a vida do primeiro-ministro japonês. O Lula interagiu esses dias com a população, inclusive ele prendeu os dedos na porta do carro, né? O segurança fechou a porta, acabou prendendo o dedo do Lula na porta. Tem até uma cena pitoresca e de certo ponto até cômica, que o Lula ficou bravo. O Lula se feriu, bateu o cotovelo, tava com um curativo, porque no meio da multidão ele acabou se ferindo. Mas esse tipo de situação o coloca em risco. E por isso que a Polícia Federal não pode tratar isso como bravata. Porque a cada 15 dias, praticamente, nós temos uma situação como essa. Nós tivemos a festa da Janja, teve lá o evento da Janja em São Paulo, um homem mandou e-mail para um monte de gente, para os convidados, falando que haveria uma chacina no local. Em Brasília, 2 homens foram detidos. Ele estava indo para Brasília, ele foi detido no meio do caminho, e o outro prometeu um ataque ao STF, um banho de sangue na cidade, e ele também foi detido. Então, mesmo que não seja, mesmo que sejam bravatas, alguns estão se mobilizando. Alguns estão, de fato, a caminho. Não acredito que poderia acontecer qualquer coisa em Brasília, algo mais grave, talvez igual que aconteceu com o tio França. Mas cria uma insegurança e um estado de constante inquietação. Por isso que a Polícia Federal tem que ser atuada, tem que prender, e talvez seja o caso de mudar até mesmo a legislação para tentar coibir tal tipo de crime. Porque o tio França, e esse é um caso muito emblemático, ele foi até o STF. Se você não lembra, tio França foi aquele bolsonarista, aquele patriotário que ficou completamente alucinado com as palavras do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é responsável pelo que aconteceu em Brasília com o tio França. Ele pegou e arremessou um dispositivo explosivo contra o STF. Vendo que não teria êxito, ele deitou, colocou a cabeça sobre o dispositivo e tirou a própria vida. Fora que o carro dele também explodiu.
E tempos depois, a esposa perdeu a vida, colocou fogo na própria casa. Foi uma situação muito triste. De certo modo, muita gente fez galhofa com o que aconteceu, com o tio França, lá do sul, que foi até Brasília, mas é uma situação triste e preocupante. Porque nós já falamos isso, nós estamos falando desde 2020. O movimento bolsonarista se transformou numa verdadeira jihad política. Eles olham para os seus adversários como sendo pessoas que precisam ser exterminadas. Porque eles encaram o Bolsonaro como sendo um verdadeiro messias. E o bolsonarismo, o movimento messiânico profético, algo do tipo. Então eles são guerreiros, eles são arautos desse movimento. E é a razão de existência deles fazer com que esse movimento prospere. Por isso que eles são perigosos e eles são fomentados, sim, pelos bolsonaristas. Eles passam essa sensação de ilegitimidade do atual governo. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ele viajou para os Estados Unidos, se encontrou com políticos americanos para ficar fomentando teoria da conspiração. O Eduardo fica falando que aquela USAID, aquela agência americana de ajuda internacional, interferiu na campanha de 2022. O que ele está falando para os seus apoiadores? Fomentando essa teoria da conspiração? Que é mentira, todo mundo sabe. O próprio Eduardo sabe, não é possível. A gente brinca muito com o Eduardo, fala que ele é semi-analfabeto, que ele não é letrado, que ele nem sabe ler, mas não é possível que o Eduardo Bolsonaro não saiba que aquilo é uma teoria da conspiração. É claro que ele sabe. Só que ele faz pra engajar, pra ter alguma coisa pra falar para os patriotários, para os seus apoiadores e também pra tentar anistiar o Bolsonaro. Mas ao ficar ainda fomentando o que houve uma conspiração e que o resultado de 2022 é um resultado ilegítimo, ele fomenta esse tipo de situação, como nós estamos vendo, que acaba prejudicando os próprios bolsonaristas. O 8 de janeiro foi isso. E eles continuam fazendo. Por isso que o STF, a PGR não podem dar colher de chá para o Bolsonaro. Ele tem que ser denunciado e condenado por todos os inquéritos que foram abertos contra ele. Por todos os inquéritos. Porque agora, o que aconteceu? O senador republicano Mike Lee, que se encontrou com o Eduardo Bolsonaro, fomentou a teoria da conspiração que houve uma interferência do governo Joe Biden na campanha brasileira em 2022. E o Elon Musk falou, olha, o Deep State, o Estado Profundo, que seria o equivalente ao sistema americano, ajudou o Donald Trump, o Bolsonaro a perder. Então você tem alguém muito popular, que pertence ao governo americano, sem qualquer tipo de prova, fomentando a teoria da conspiração aqui, motivado pelo Eduardo Bolsonaro. Porque é o Eduardo Bolsonaro que está motivando isso. E ele está se encontrando lá nos Estados Unidos com o Paulo Figueiredo, que está condenado. Olha, sinceramente, não dá para isso mais ser tolerado. Porque aí o que acontece? Vai lá o patriota, ah não, ele era um maluco. Tirou a vida, ah não, temos nada a ver com isso. Como não tem nada a ver? Vocês fomentam isso. A esposa do tio França, os familiares dele falaram, ele mudou depois que Bolsonaro assumiu a presidência da República. Começou a adotar teorias conspiratórias, ficou com um estado constante de perseguição e paranoia. Não dá mais para isso ser tolerado. E essa não vai ser, ou não foi, a última ameaça que o Lula recebeu. Em 2 semanas, um mês, nós teremos outra. Quer apostar?